enfim, influência açoriana na América, é um grão de areia, numa grande praia. Mas temos, não é? E muito particularmente aquilo que se designava como as ilhas do antigo distrito da Horta. Porque, enfim, o primeiro encontro, de alguma forma, dos americanos com o arquipélago dos Açores é justamente com as ilhas do chamado Grupo Ocidental, não é? Quem vem da América para aqui, de barca à vela, o primeiro encontro é com essas ilhas. A frota baleeira americana, desde finais do século XVIII, que faz aqui dos Açores e particularmente das ilhas do Grupo Ocidental a sua principal estação não é no sentido do tempo, mas sítio de caça, hunting ground, não é? E, portanto, há desde logo um contacto, um entrelaçar muito grande entre os Açores e a América. Como, aliás, atesta o facto de o Consulado-Geral da América nos Açores ter sido estabelecido logo ainda na primeira década do século XIX aqui na Horta. E, portanto, o Faial, como dizia o Visconde de Castilho, que foi governador civil da Horta na década de 1870 ou 80, se não me falha a memória, ele de facto dizia que o Faial era a mais americana das ilhas dos Açores. Evidentemente que o facto de ter estado aqui estabelecido até praticamente 1920 o Consulado-Geral dos Estados Unidos também contribuiu muito para isso. Só a partir de 1920 ou dessa década é que o consulado passa para Ponta Delgada, e a presença da família Debney, que foi, enfim. E, portanto, a influência, digamos, americana, muito particularmente no Faial, na cidade na Horta, enfim, também de alguma forma no Pico, foi ao longo do século XIX inquestionável. Aliás, o Ricardo Madruga da Costa, e muito bem, designa o século XIX aqui no Faial como o século Debney, sem sombra de dúvida. No que diz respeito ao reverso da medalha, obviamente que, enfim, a circunstância da frota baleeira vir para cá muito cedo e engajar muitos membros, enfim, muitos ilhéus, quer do Faial, quer do Pico, para compor o resto das tripulações das baleeiras, também formou uma corrente, não é, no sentido contrário, e que fez com que as primeiras colónias ou comunidades açorianas, como preferir, a estabelecerem-se na costa atlântica da Nova Inglaterra, fossem provenientes maioritariamente, enfim, das ilhas do Grupo Ocidental, genericamente, com uma grande prevalência para o Faial e para o Pico. As primeiras comunidades em New Bedford, enfim, em Nantucket, são daqui do Faial. Curiosamente, como estamos a falar da imigração, embora dando um salto muito grande no tempo, também não nos podemos esquecer que é uma erupção aqui ocorrida na Ilha de Faial, a dos Capelinhos, em 57, 58, que vai dar origem à proposta do então senador de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, futuramente presidente, que faz a proposta conhecida pelo nome do Azorean Refugee Act, que vai abrir de novo as portas, que até aí tinham estado um pouco fechadas, as portas para o último grande ciclo de imigração açoriana para os Estados Unidos, que decorre ao longo das décadas de 60, 70, 80, até começarem, enfim, depois a vir, isto agora já é outra história, que nos aproxima praticamente dos dias de hoje, e é de facto a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e a chegada dos fundos
dos quadros comunitários a partir da década de 90, que vão, de facto, melhorar muito, enfim, uma série de condições de vida aqui nos Açores, de infraestruturas, etc., que vão contribuir para estancar, não é? Aquilo que sempre foi uma característica ao longo de 200 anos da sociedade açoriana, que foi emigrar. E emigrava-se dos Açores, como é sabido, emigrava-se era sobretudo para o continente americano. Quer dizer, ninguém vai daqui, bom, imigração para a Europa nunca existiu, para a África também não, e o facto de imigração ser ou para os Estados Unidos ou depois para o Canadá é, no fundo, a prova de que já haviam estes laços, não é? Que tinham sido inicialmente estabelecidos pelos homens que iam nas baleeiras e que se fixaram lá, o que de alguma forma ajuda a compreender que o destino geográfico da imigração açoriana, que é toda ela dirigida ao Brasil, no Atlântico Sul, e para a América do Norte e para o Canadá, tivesse tomado essa direção, o que de alguma forma acho que contribuiu também para estreitar esses laços muito profundos que, não obstante os Açores serem a última fronteira da Europa, esses laços muito profundos que existem entre o arquipélago e o continente americano.